Olá! A conversa de hoje vai girar em torno de uma distinção entre o que é filosofia da arte e o que é uma teoria da arte. Para que nós então possamos equacionar essa questão, é fundamental que a gente se volte para um período da filosofia que está localizado no final do século XVIII e que pode ser datado entre 1781, período em que Kant publicou a sua obra Crítica da Razão Pura, e 1831, que é a data da morte de Hegel. Portanto, entre esses dois filósofos e esses dois acontecimentos, nós temos aqui 50 anos inteiramente especulações estéticas que acontecem no território de língua alemã, envolvendo não apenas filósofos, mas também criadores artísticos. Vamos encontrar poetas, vamos encontrar músicos, vamos encontrar outros artistas literatos, não é? Que vão se manifestar a respeito de várias questões que assolavam, digamos assim, aquele território que ainda não era a Alemanha tal como nós a conhecemos hoje. Não é? Tratava-se de uma região muito ampla, diversificada e sem unidade nacional. Em função, então, dos acontecimentos da Revolução Francesa de 1789, que vão influir diretamente sobre todo o continente europeu daquela época, nós vamos perceber na Alemanha um fervilhar de ideias, de teorizações, não é? Que vão entrecruzar tanto aspectos de um nacionalismo quanto aspectos ligados com uma defesa da burguesia e também a busca de uma liberdade e que almejavam, em última análise, a construção de um Estado nacional. Então, essas várias questões vão se interrelacionar e para que a gente, então, situe aqui um aspecto desta questão, eu vou trazer para vocês um pequeno trecho de um texto anônimo que circulou no início do século XIX. Hoje, pensa-se que ele tenha sido redigido por Hegel e Schelling, entre outros. Isto é, ele texto tornou-se conhecido com o nome de Programa do Idealismo Alemão. Por último, a ideia que unifica tudo, a ideia de beleza, tomada a palavra em seu sentido superior, platônico. Pois estou convicto de que o ator supremo da razão, aquele em que ela engloba todas as ideias, é um ato estético, e de que a verdade e bondade só estão irmanadas na beleza. O filósofo tem de possuir tanta força estética quanto o poeta. Os homens sem senso estético não são nossos filósofos da letra. Não se pode ter espírito em nada, mesmo sobre a história, não se pode raciocinar com o espírito sem senso estético. Como se nota, a ideia de que fazer a filosofia sem possuir um sentimento estético, sem possuir uma sensibilidade estética, não era fazer filosofia para esses autores jovens, românticos, que estão propugnando por um novo modo de pensar. E é exatamente isso que nós vamos então encontrar nesse momento, e é a razão pela qual eu vou destacar especificamente Hegel, uma vez que ele representa a grande síntese de todo esse conjunto de pensamento associado com o idealismo alemão. Ele escreveu várias obras em vários domínios do conhecimento, tais como a religião, o direito, a lógica, a ética. Também escreveu uma obra que
tornou muito conhecida, chamada Estética. Eu vou focar especificamente sobre esta obra, embora ela seja uma obra perpassada por todas as colocações anteriores, que especialmente a Fenomenologia do Espírito, que é uma obra de caráter programático extremamente importante na história da filosofia e que vai implicar numa grande virada, digamos assim, no plano do pensamento a partir deste período. Juntando-se toda a filosofia que Hegel construiu, é possível dizer então que a concepção de mundo hegeliana parte do indivíduo, do sujeito, e alcança o universal, o absoluto, através de um percurso que este deve empreender quanto à descoberta da verdade, através de etapas sucessivas que o conduzirão das trevas à luz. A lógica empregada é a dialética, tese, antítese e síntese, e o indivíduo sofre e atravessa inúmeros acontecimentos, que são chamados de fenômenos, em seu percurso. Um roteiro semelhante é localizado quanto à história da humanidade, sendo esta entendida como fases, ou seja, uma sucessão de períodos históricos, cuja síntese constitui o percurso do espírito rumo ao absoluto. Espírito possui aqui duas acepções, a de inteligência, no sentido da razão, e de princípio vital, no sentido de uma alma, qualificando o conjunto dessas obras humanas que ele vai denominar como cultura. Seguindo esta lógica que eu procurei mostrar para vocês, nós teríamos, então, alguns elementos importantes a serem destacados. O primeiro deles é que não se pode fazer filosofia sem um senso estético. Outra ideia forte é a ideia de que o homem caminha da sua individualidade, da sua subjetividade, no rumo do espírito, não é? Que, na sua última instância, será chamado de absoluto. E para que ele então cumpra esta trajetória, Hegel vai pensar em alguns períodos. E isso também vai aparecer na sua estética. A sua obra vai situar então 3 grandes períodos pelos quais a humanidade passou e se desenvolveu até chegar a esse estágio último, na qual ela se encontra, naquele momento de Hegel, que seria o período romântico. Então, estas 3 etapas foram divididas por ele com os nomes de período simbólico ou da arte simbólica, período clássico ou da arte clássica e período romântico ou da arte romântica. Obras monumentais como os grandes palácios da Índia, as pirâmides do Egito e todos os seus templos, bem como os grandes palácios da Mesopotâmia, constituem os grandes exemplos fornecidos por Hegel para caracterizar aquilo que ele chamou como arte simbólica, onde a grande expressão é exatamente a arquitetura. Arquitetura esta que era produzida a partir de grandes blocos de pedra, a partir, portanto, de um elemento bruto, de um elemento pesado, não é? Que necessitava ser arduamente trabalhado para que pudesse integrar e constituir esses magníficos palácios, esses magníficos edifícios que foram construídos durante este período. Hegel assinala que, do ponto de vista da apreensão, do ponto de vista da nossa relação, não é, com essas obras, a nossa relação mental de percepções e sensações vai se constituir, sobretudo, de
de sugestões e de analogias. O que é que ele está querendo dizer com isto? Que estes dois planos, não é? O plano da sugestão e o plano da analogia, seriam os primeiros que nos tocariam, seriam os primeiros que chegariam até nós, através então de nossas sensações e percepções. E é por isso então que ainda nós estamos num estágio bastante elementar, digamos assim, das apreensões. Isso tudo vai se tornar agora muito mais refinado, muito mais trabalhado, quando nós chegamos no período posterior, que é exatamente o período dominado pela arte clássica e que tem a Grécia como o seu grande denominador, o seu grande exemplo. A Grécia é o grande denominador, o grande modelo da arte ocidental, e a sua expressão privilegiada é a escultura, livre, solta. Tomada como esse território ideal, a Grécia foi então promovida como o grande modelo a ser seguido por toda a arte. Aqui então nós vamos perceber que um dos elementos fundamentais que caracterizam a chamada arte clássica é o seu status enquanto modelo, enquanto paradigma. E este vai ser o grande fator privilegiado por Hegel em suas análises. Portanto, a arte clássica constitui o segundo período quando pensamos as várias etapas do desenvolvimento. Vejamos agora o terceiro período, que é conhecido, chamado de arte romântica. A pintura é a grande manifestação romântica, com os seus tons dramáticos, suas cores vibrantes, mas também diáfanas, assim como a música e a poesia, que estarão ocupando o cume desta pirâmide de universais. Observe-se, então, que nós temos aqui a exposição de um sistema filosófico, de um pensamento sistemático, que vai não apenas estabelecer períodos de desenvolvimento da humanidade e da arte que ela produz, mas, sobretudo, a valoração de determinadas expressividades artísticas, que, como então nós pudemos observar, vai da pedra bruta até o som mais límpido e puro, alcançado pela música e pela sonoridade da poesia. Então, esses vários fatores precisam ser apreciados em conjunto, tomados naquilo que não apenas estão imbricados, mas, sobretudo, aquilo que revelam enquanto um percurso da humanidade em relação a esse espírito. Assim, à medida que a abstração avança, também as fronteiras geográficas vão se dissipando, dando lugar ao universalismo. Nele, as singularidades representadas pelo espaço, pelo tempo, pelos gêneros, pelas categorias que tendiam a manter separações, vão se dissipando para se reunirem em um sujeito único de valor, aquele que fez todo o trabalho, o sujeito universal absoluto. A arte se dissolve para que a ideia triunfe, separada das manifestações concretas da arte, que delas só podem se aproveitar na medida em que se façam invisíveis, abstratificadas e etéreas. Ao postular estas íntimas conexões entre o desenvolvimento humano e o desenvolvimento da arte, Hegel propôs uma filosofia para a arte. E é neste sentido, então, que nós vamos encontrar todo um desenvolvimento que será empreendido pelos seus continuadores nesta direção.
Por outro lado, nós vamos encontrar naqueles que vão se apegar mais à questão da historicidade, das características internas de desenvolvimento de cada período e principalmente das características expressivas manifestas por cada uma das expressividades artísticas, aqueles que vão aderir e formar uma teoria da arte. E aqui então é que se dá esta bifurcação em relação ao pensamento hegeliano. Ou seja, dele se originou tanto a teoria da arte quanto a filosofia da arte. Cada uma delas procurando isolar, aprofundar e principalmente expandir no sentido investigativo as suas teses fundamentais, ou seja, os seus pontos de partida fundamentais em relação àquilo que Hegel havia escrito, havia ponderado. Então, é a partir então deste tipo de separação que nós vamos perceber que o século XIX, muito cônscio das suas atribuições científicas, não é? Muito cônscio do seu espírito positivista, irá desenvolver estas duas correntes. Não vou agora aqui aprofundar as questões que estão diretamente relacionadas quer à filosofia da arte, quer à teoria da arte, porque também elas se mostram bastante complexas e nós teríamos que ir investigando alguns autores que são considerados marcos na determinação de cada um desses desenvolvimentos. Então, este será assunto para próximos encontros. Eu apenas gostaria, então, de deixar registrado, né, como uma percepção final a respeito dessa grande separação, que toda esta concepção hegeliana estava profundamente vinculada com o desenvolvimento da consciência, com aquilo que ele supostamente tomou como o desenvolvimento da consciência no Ocidente, embora ele tivesse pretensões de universalismo. De qualquer modo, nós vamos então perceber que esse sistema será profundamente abalado com o surgimento de Nietzsche e logo na sequência com o aparecimento da noção de inconsciente que foi postulada por Freud. Ou seja, a partir do momento em que nós temos a noção de inconsciente circulando entre aqueles que pensam sobre a própria consciência, as grandes afirmações de Hegel já não encontram solidez suficiente para se manterem em pé. Mas, como vocês estão vendo, todos esses são aspectos profundos e que merecem conversas particulares e que vão ficar, então, para próximos encontros. Até!